Após o time skip, o nome tem sido clamado pelos quatro cantos do fandom de One Piece sobre alguém que fez história no século perdido e que teve sua imagem apagada do mundo, Joy Boy. Mas é claro que Joy Boy não conquistou toda essa proeza sozinho e teve seus companheiros junto dele com este seu navio até a devastação do mundo daquela época. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui discutir um pouco sobre a tripulação, os companheiros, os nakamas ali do Joy Boy no século perdido. Existem algumas teorias, a gente vai juntar algumas coisinhas aqui, como as informações recentes de Egghead e também alguns pontos cruciais que ainda não foram comentados ainda na história, para a gente poder conversar sobre quem foi ou quem foram ou o que foi essa tripulação ali do Joy Boy, né? O que foi realmente essa tripulação desse personagem lendário do universo de One Piece. E se vocês estão empolgados aqui pra gente falar sobre esse tema, já deixem o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente poder conversar e teorizar também sobre este tema. Vamos lá, né? Pra gente começar a entender um pouco mais sobre este universo, né? Pra gente começar a entender um pouco mais sobre essa tripulação ali do Joy Boy, a gente precisa pelo menos entender que ele era alguém aventureiro. O termo pirata, na época, talvez não existisse, né? Ali o termo realmente pirata, assim como no nosso mundo, uma hora, algum dia, em algum momento, esse termo passou a surgir, né? Pessoas começaram a navegar e assim foi se criado um termo pirata para definir esse certo tipo de pessoa que saqueava ali aos mares, né? Que se aventurava ou até mesmo que era um grande aventureiro, mas que era contra a lei em um certo tipo de situação, em um certo tipo de momento. E assim, nós então percebemos que pode ter uma figura, assim no mundo de One Piece, chamada-se de Joy Boy. Joy Boy que é conhecido em todos os cantos, em lugares específicos na qual o governo mundial não pôs suas mãos, que o governo realmente não colocou suas mãos. Nesse sentido, nós podemos ver relatos do Joy Boy ali na Ilha dos Tritões em um ano, e a gente pode até mesmo esperar ouvir relatos também ali em Elbaf, na qual a gente percebe que existe até mesmo um clã Di que está lá intocável desde esse século perdido, na qual nós percebemos que a família do Sol faz parte deste clã, faz parte ali, né? O clã Jaguar, a família Jaguar já pertenceste ali a essa ligação com o Joy Boy, que a gente ainda não sabe o que é, mas que tem toda essa temática de uma forma interessante. E aí que a gente começa a pensar, né? Se o Joy Boy esteve ali em várias ilhas, se ele esteve ali em vários cantos do universo de One Piece, existe outro personagem na qual muito se canta, na qual muito se fala e que também esteve ali em vários outros países e que esteve também em vários outros contextos, na qual é falado muito na história, que é o próprio Bink. O Bink é a ligação que nós temos sobre essa figura de Joy Boy, Nika e Luffy, né? O Bink é essa figura que faz a gente acreditar que ele teve uma grande tripulação, que o Joy Boy teve uma grande tripulação, e da mesma forma como o Roger fez e o Luffy está prosseguindo com essa tripulação, nós podemos fazer um paralelo sobre essas pessoas que fizeram parte dessa jornada, desta lenda, e que a gente está começando a entender agora nos capítulos recentes.
Bom, pra gente ter mais informações sobre isso, pra gente ter mais paralelos sobre essas conexões, a gente já precisa matar primeiro os personagens na qual ainda falta algum tipo de paralelo no mundo de One Piece, né? Ainda falta ali um paralelo na tripulação do Luffy, né? Na minha concepção, na minha visão, nós ainda não temos o paralelo do Sanji, do Usopp e do Jinbe, mas os demais personagens nós já temos. Começamos até mesmo falando pelo próprio Luffy, que é a própria figura ali do Joy Boy, Nika e também do Bink. E só que uma grande questão, o Luffy não quer que sua história seja contada ali pelos vivos, ele estando morto. Ele fala que ele quer que sua história seja contada para todos os cantos com ele ainda vivo. Ele não gosta dessa história, ele não gosta literalmente desse verso dessa música. E eu tenho certeza que o Luffy vai trocar o verso dessa canção quando ele conseguir revelar ao mundo o que aconteceu no século perdido, o que aconteceu realmente ali sobre essa situação e a forma como ele vai espalhar o seu sonho para o mundo inteiro. Então, o grande paralelo ali do Luffy é a figura relacionada ao Joy Boy, a Bink, a Nika. Outro personagem, outro companheiro ali do Luffy, outro nakama ali do personagem na obra é o Brook. E o Brook pode ser a própria figura do Davy Jones. Como nós sabemos, nós temos ali o jogo do Davy Back Fight, né? Que é a forma que foi inspirada pelo próprio, que foi criado pelo próprio Davy Jones, né? E se o Davy Jones foi criado na trama, se foi realmente estabelecido ali na história de One Piece como esse fundador lá no arco na qual ninguém dá nada, na qual é um arco apenas de passagem ou coisa do tipo, eu tenho certeza que pode ter alguma espécie de conexão ali do Davy Jones com o próprio Joy Boy. Aquele cara que fez um jogo, que criou algo divertido para que o Joy Boy pudesse continuar rindo. Se o Davy Jones foi alguém capaz de criar um jogo, eu tenho certeza que se ele viveu há 800 anos, de 900 a 800 anos atrás, com certeza o Joy Boy foi atrás dele. E a figura do paralelo do Brook é que ele hoje seria aquela pessoa, como a própria Robin diz, que estaria realmente sendo o guardião dos tesouros das profundezas, né? Do tesouro realmente ali das profundezas dos mares. Então ele poderia estar conectado com o mundo dos mortos, né? Profundezas, paralelos, essas formas realmente como o Davy Jones poderia ser essa conexão com o Brook e a forma levantada para nós com esse personagem. Nós então também temos lá atrás, né, uma apresentação de um personagem incrível, que é o Ryuma. O Ryuma que foi o primeiro personagem que o Oda criou no universo de One Piece. Se você não sabe, o Ryuma faz parte ali dessa criação de um spin-off do Oda antes mesmo dele apresentar a ideia do One Piece. E depois, na saga de Thriller Bark, o próprio Oda, ele canoniza o Ryuma dentro da situação de One Piece, dentro da trama de One Piece. O que leva muita gente a acreditar que o Ryuma viveu ali no século perdido, existiu no século perdido pela simples situação de que ele, quando vivia na terra de Wano, ele viveu na época em que Wano era repleta de ouro, né? A forma como era conhecido como uma cidade dourada. E se o Ryuma foi para fora de Wano, acabou saindo do país ali que tem uma temática oriental, tudo leva a crer que Joy Boy acabou encontrando ele, da mesma forma como o Luffy fez com o Zoro, né? Esse paralelo ali do Ryuma com o Zoro não termina apenas pela aparência e não termina apenas ali por ser um espadachim. Nós também temos a princesa Poseidon, a princesa na qual o Joy Boy ele acaba falhando em salvar toda a sua região, em salvar todo o seu país. E a princesa Poseidon, por mais que o Luffy tenha um contato com a Shirahoshi, ela seria o paralelo da Nami, seria esse paralelo da personagem, porque naquela época, naquela situação, os tritões já poderiam estar passando por alguma espécie ali de perseguição, por alguma forma de voltar à superfície, de viver na superfície, na qual eles não conseguiram ser levados, na qual o próprio Joy Boy não conseguiu cumprir.
mas o Luffy, na figura ali de salvar a Nami e de salvar a Shirahoshi, ele acabou cumprindo essa vontade do Joy Boy, acabou herdando essa vontade do Joy Boy. Então nessa figura, o próprio personagem ali estaria salvando a Nami, seria essa situação, né? Na época, na saga ali, na qual o Luffy salvou a Nami, seria esse paralelo da personagem com a princesa Poseidon. Nós temos também o paralelo da Robin, que é a Toki, né? A Toki, que é o maior mistério de One Piece e que fomenta ainda mais as ideias de que ela tinha um poder específico sem ser da Akuma no Mi, sem ser ligado à Akuma no Mi. Ela carrega o nome da sua própria Akuma no Mi, o que é algo até mesmo meio diferente, né? Que tinha realmente essa temática, né? E além disso tudo, uma Akuma no Mi tão eficiente, tão eficaz, com a sua morte não foi passada para outro fruto. Nós não observamos cair na mão do Kaido uma Akuma no Mi desse tipo, o que seria algo extremamente interessante. Eu não vejo a Toki viajando no tempo mais 20 anos no futuro e deixando a sua filha para trás. Eu não vejo, em hipótese nenhuma, o Oda colocando isso na sua trama. O que deixa as coisas ainda mais interessantes, da forma como a Toki viaja do século perdido. Ela acaba viajando do século perdido, passando ano após ano até encontrar ali uma figura, até encontrar o país de Wano, porque conforme ela vai viajando, ela vai caindo em ilhas após ilhas na rotação da Terra, né? Que ela acaba caindo em outros lugares, em outras situações, em outros locais, e a gente pode perceber que a Toki é a figura realmente da Robin e podendo até mesmo ser uma antiga companheira do Joy Boy ou até mesmo filha do Joy Boy, né? Na qual a gente já trouxe um vídeo comentando sobre isso, mas que ela seria o paralelo completo ali da Robin na forma como a personagem carrega por si só essa curiosidade, esse entendimento sobre o que aconteceu, por que o mundo se apagou, aonde foi parar a Terra de Wano. Então, por último, nós temos essas duas grandes informações no mangá, né? A penúltima que a gente vai comentar agora é a que deixou todo mundo realmente chocado, que carrega ali realmente as informações. E o último pode ser ali um grande ponto, coisa crucial que o Oda não quis revelar no penúltimo, mas que quis trazer por último. Vamos ver no que vai acontecer aí nos próximos capítulos. O penúltimo que nós temos, o paralelo completo, é de Zunisha com Chopper, né? A figura realmente do Zunisha ser ali este grande animal, ser essa figura realmente de um companheiro ali do Joy Boy, né? A gente pode até mesmo pensar que poderia ser um Mink antigo ou coisa do tipo, ou que acabou tendo um poder na qual conseguiu ficar vivo durante todos esses anos. Ele tem mais de 800, 900 anos. O Zunisha acho que tem mais de 1000 anos, né, na trama de One Piece. E essa figura realmente ali com o Joy Boy seria realmente essa ligação do personagem, né? O Zunisha, ele é o personagem consciente que sabe o que aconteceu no século perdido e é até mesmo um grande traidor, né? Uma pessoa ali que é falado, né, na história de que ele traiu o Joy Boy de alguma forma, que ele traiu ali, que ele tá pagando o seu caminhar ali pelas águas, é que ele está pagando pelo seu crime, um crime que ele cometeu contra o Joy Boy, que nós não sabemos o que é, mas ele sabe ali a verdade, o que demonstra, né, se ele era um companheiro do Joy Boy. Isso enfatiza ainda mais as ideias de que existiram outros, que existiram outras pessoas. E por último, agora em Egghead, nós temos o King Robô, né? O King Robô, pra mim, ele não é apenas um robô que foi ligado, ele não é apenas um robô que ele foi programado, não. O King Robô, pra mim, ele é literalmente um ciborgue. Da mesma forma como o Frank hoje, ele é mais robô do que humano, mas ao mesmo tempo ele carrega essa figura ali mais humana do que robô. Pra mim, o King Robô é a mesma coisa. É aquela pessoa, aquele ser realmente programado que precisa de uma grande energia, como o próprio Vegapunk disse, que ele precisa de uma grande energia pra funcionar.
toda essa forma realmente colocada na trama, sendo desenvolvido ali na história, mostra ainda mais detalhes e mais pontos de vista trazidos aqui para o Frank. E a forma como o Frank precisava também, ou precisa, de uma grande energia para funcionar. Tanto ali o Frank Shogun, quanto também ali o seu modo normal, precisam da energia do refrigerante para funcionar. No caso do King Robô, ele precisava apenas de uma grande energia, né, derivada do Sol. Nós não sabemos o que definitivamente é essa energia, mas que o King Robô, ele precisava deste poder. O que pode demonstrar mais um detalhe sobre ali um companheiro, um grande companheiro do Joy Boy, e que o Oda tá tentando ali ter o máximo de cuidado para não trazer muitas pessoas de uma vez naquela época, ou para não revelar grandes detalhes daquela época, para não chegar no momento do ápice, para não chegar ali no momento ali da forma da grande revelação e a gente já saber o que vai ser revelado. Então o Oda, ele vai construindo peça por peça, parte por parte desses companheiros do Joy Boy, e a forma como todos esses personagens vão sendo realmente colocados na trama, cada vez por parte, né? Cada parte, cada peça de uma forma extremamente interessante para a gente entender que o Joy Boy, ele não cruzou o mundo sozinho, que ele, por mais que ele carregasse a sua alegria por todos os cantos do universo de One Piece, ele teve sim grandes companheiros.